Bom, o nosso curso é Providência Divina em Ruth. Então, como é que vai funcionar o nosso curso? Esse curso, o nosso curso sobre a providência de Deus, ele tem por objetivo responder à pergunta se é realmente importante que a gente conheça, entenda e creia na providência de Deus. Então, a gente vai trabalhar no sentido de responder essa pergunta durante o curso, tá bom? A gente vai usar de material de apoio esse livro aqui, ó. Vocês estão vendo? Dá para ver? Tá bom? E depois eu mando lá por WhatsApp direitinho. O nome dele é As Boas Novas em Ruth, Redenções no Campo do Senhor. Tá bom? É da editora Monergismo. Vocês vão receber o PowerPoint com o nome do livro direitinho, tá bom? Não é obrigatório comprar o livro. Ele é um material de apoio que eu escolhi para nos direcionar durante o curso, mas você não precisa comprar se você não quiser, não tem a necessidade, não tem obrigatoriedade de comprar, tá bom? O conteúdo do nosso curso ele vai ser dividido em aproximadamente 16 aulas, que vai de hoje até o final de novembro, sempre pelo aplicativo Zoom. Mas pode ser que durante algum desse tempo possa acontecer alguma coisa e a gente tenha algum problema aí, mas a ideia é fazer tudo pelo Zoom até o final de novembro, tá bom? O material didático que eu produzi, eu vou mostrar aqui para vocês. E os PowerPoints vocês vão receber, ok? Tá vendo aí o material escrito? Estão vendo? Então, esse aqui é o material escrito da primeira aula. Então, vocês vão receber esse material escrito e vão receber também o PowerPoint. Como é que vai funcionar? Vocês, como eu recebi só ontem à noite a relação dos alunos, com os e-mails, tudo direitinho, eu não tive oportunidade de mandar o material para vocês. Mas eu sempre vou mandar o material na semana da aula. Por exemplo, na semana que vem, que é a aula 2, lá pela quarta, quinta-feira, eu mando o PowerPoint da aula anterior e o material escrito da próxima aula, que seria a aula número 2. Vocês entenderam? Para vocês poderem ir lendo esse material em casa, para a gente ir adiantando aqui no nosso curso, na nossa aula, tá bom? E as dúvidas e consultas a respeito do curso, a gente pode fazer isso por WhatsApp, através de um grupo, talvez. Eu vou consultar cada um de vocês, para depois a gente poder combinar se a gente vai fazer por WhatsApp um grupo ou só uma linha de transmissão, como é que a gente vai fazer isso, tá bom? É que hoje a gente não tem tempo de combinar, porque a gente já perdeu um bom tempo já. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa questão? Deixa eu ver aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mão. Tudo bem? Francisca está sem coisa. Ok. Então vamos lá. Então vamos apresentar Ruth, né? Vamos apresentar Ruth. O livro de Ruth, ele é uma pequena história da Bíblia que, junto com outras histórias, vai apresentar para a gente a grande história da redenção, que é toda a Bíblia escrita, né? De Gênesis até Apocalipse. Nós dizemos que a Bíblia ela conta uma única história, que ela é a história da redenção, ou seja, o Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, um dia, lá na eternidade, determinou pela sua vontade que ia criar o mundo, todas as coisas para o homem, cria o homem, e esse homem é uma criação perfeita de Deus. Mas um dia ele peca, isso também, né, não pegou Deus de surpresa, esse homem desobedece, Adão e Eva desobedecem, e por isso eles recebem aquilo que Deus disse a eles que eles receberiam, que é a morte, a separação, quando eles desobedecessem ao comer o fruto.
Então agora o homem ele está o quê? Necessitado de uma redenção. Então nós dizemos, né, os teólogos, os estudiosos dizem que toda a Bíblia conta a história da redenção a partir de Gênesis 3. Então, de Gênesis 1, capítulo 1 até o capítulo 2, não havia necessidade de redenção. Tudo era perfeito, tudo era lindo, maravilhoso, mas a partir de Gênesis 3, com a entrada do pecado no mundo, agora há necessidade da redenção. E Ruth é um drama. Sabe um drama tipo novela? Ruth é um drama, é uma narrativa, e é uma narrativa romântica, é um romance teológico, porque ele vai apontar para além do caso de amor entre Boaz e Ruth, e vai o quê? Apontar para o amor entre Cristo e a igreja. Deixa eu admitir a Francisca aqui que saiu, já entrou de novo, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre Ruth é que Ruth foi uma história real, ela realmente existiu. Existem muitos teólogos que a gente chama de teólogos liberais que vão dizer que Ruth não é um escrito original. E É que eu vou sim é desligar aquele. Oi? Francisca, desliga seu microfone, tá bom, minha querida? Então eles vão dizer que Ruth não existiu de fato, que Ruth é uma ficção, mas nós cremos que realmente existiu, que Ruth e Boaz e Noemi foram personagens verdadeiros que realmente fazem parte da genealogia de Davi, da genealogia de Cristo, assim como lá o livro de Ruth aponta, e também lá as genealogias encontradas em Mateus e Lucas do Novo Testamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para estudar providência divina em Ruth é entender e crer que Ruth é uma história real, personagens reais que tiveram existência no tempo e no espaço que a Bíblia determina. E para falar em tempo e espaço, espera só um pouquinho. Quem escreveu Ruth? Alguém tem aí um chute para dizer quem tem escrito Ruth? Na verdade, Ruth, ele chega até a nós de forma anônima. O livro, as evidências internas do livro não apontam um escritor. Então, alguns estudiosos chegaram a 3 prováveis conclusões. A primeira delas, que tenha sido Samuel, que escreveu Ruth para justificar a escolha de Davi para ser o substituto de Saul na sucessão do reino de Israel. E por que tinha que justificar que Davi era uma boa escolha? Porque Davi vinha de uma linhagem bastarda de Judá. Se a gente tivesse tempo, a gente ia ver lá em Gênesis 38, aquela história de Judá, não é? Que ele nega o filho à sua nora, e depois a sua nora, lá na frente, quando se vê abandonada, por causa da lei do levirato, ela se disfarça de prostituta, tem relações com Judá, e de Judá nasce Jessé. Jessé não, desculpa. Perdi o nome agora do personagem. Bom, mas vocês devem lembrar dessa história, que a gente não tem tempo de abrir agora. Que é o quê? O antepassado de Davi. Então, é uma linhagem bastarda. Então, Samuel, ele escreve o livro de Ruth para contar a história do avô de Samuel, para justificar o porquê que ele tem direito, né, a ser escolhido como rei. Também eles chegaram à conclusão de que talvez tenha sido Salomão, também para defender a sua linhagem real e também para justificar por que ele deu a um dos pilares o nome do seu avô Boaz, né, do seu antepassado Boaz.
lá em 1 Reis 7, 15 a 21 e 2 Crônicas 13, 17, vai citar para a gente que Salomão, quando construiu o templo, deu o nome de um desses pilares do seu ancestral. Então, para justificar por que um pilar teria o nome de um ancestral dele, ele escreve Ruth. E alguns vão dizer que foi Davi, também, né, para justificar seu reinado, mas principalmente para dar um conselho ao seu filho Salomão, mostrando a vida de Boaz, como ele foi, o tipo de homem que ele foi, o que ele fez por Ruth, uma moabita. Então, era esse tipo de homem que Israel precisava ter como rei. Então, o escrito, né, de Ruth, se tivesse sido escrito por Davi, seria com esse objetivo, de dizer para Salomão: olha, Salomão, tá vendo o seu antepassado, o seu bisavô? Ele era assim, ele é um homem assim, ele fez isso por Ruth. Então, você, mesma coisa, terá que ser como rei. Mas, afinal de contas, e no fim de tudo, a gente tem que admitir que não há uma certeza da identidade desse autor humano. Mas a gente crê que quem escreveu, que quem inspirou o livro de Ruth foi o Espírito Santo. Isso significa que Ruth é um escrito para nós, para a nossa vida, que ele tem muitas lições para nos dar, e ele é um livro inspirado, portanto, ele é a história de Deus para nossas vidas. Tá bom? Então, a gente crê que Ruth é um livro real de personagens que realmente viveram, tiveram um tempo na história, e que é um livro independente de qual o autor que tenha escrito, o autor humano. O mais importante é saber que por trás do autor humano está o Espírito Santo, né? Declarando uma verdade de Deus através do autor humano. O contexto do livro de Ruth, ele foi escrito durante o tempo de Juízes, que foi aquele tempo bem conturbado da história de Israel, que Israel caía em idolatria e em pecado o tempo todo. Então Israel caía em pecado, levantava-se um juiz, esse juiz, fortalecido por Deus, vencia os seus inimigos. Israel voltava a adorar a Deus, voltava no caminho certo, mas dali a pouco caía de novo, pecava de novo, e se levantava um novo povo de juízo contra Israel. Aí Deus levantava outro juiz e ficava naquele círculo vicioso durante muito tempo. E a história de Ruth acontece provavelmente durante Juízes 6, que é a história de Gideão, quando Gideão ele luta ali, né, contra os midianitas. É no tempo de muita fome, de muita escassez, tanto é que Gideão, se vocês vão lembrar no começo do capítulo 6, Gideão ele é escolhido quando ele está trabalhando no moinho escondido, não é? Ele é moendo trigo ali escondido para que os midianitas não viessem e não roubassem a colheita. Então, a história de Ruth está dentro desse contexto de Juízes 6. E a data, como a gente falou, provavelmente seja durante o reinado de Davi. Aconteceu lá em Juízes, mas foi escrito mais ou menos durante o reinado de Davi, por conta do que nós já falamos das justificativas ali dos autores, tá bom? O mais certo é que tenha sido escrito antes de Salomão ter assumido o trono. Porque se Salomão tivesse assumido o trono quando Ruth estivesse sendo escrito, provavelmente o nome dele teria sido citado na genealogia ali no final do livro de Ruth. E pelo contrário, né, chega até o nome de Davi. Quando chega Davi, a genealogia ali ela é parada, já não é mais estendida. Então, a gente crê que foi escrito no período do reinado de Davi, mas antes de Salomão ter assumido o seu posto de rei. É por isso que a maioria dos autores vão dar mais ênfase na autoria de Samuel
do que dos outros autores que a gente falou, porque Samuel, ele pegou quase todo o período do reinado de Davi, o começo ali, a transição de Samuel para Davi. Então, provavelmente, o autor humano tenha sido Samuel. Os temas, eu vou falar bem rapidinho, porque nosso tempo aqui já está terminando. Dentro do livro de Ruth, a gente vai encontrar os seguintes temas, né? A constatação de que os gentios podiam entrar e podiam crer na presença do Deus vivo, exemplo de Ruth. A presença de sangue gentil na linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. Boaz como um belo tipo de Cristo. A soberania e a providência de Deus exercidas, né, por amor ao seu povo. E essa micro-história de Esther ajudando, né, na construção da mega história da narrativa da história da redenção, que é a nossa história, que é a história principal. Então, uma das grandes maneiras que nós temos, né, a gente tem algumas professoras aí, né, a Amanda, né, nossa professora de inglês, nossa teacher, não é teacher, né, teacher. Gente, eu sou péssima em inglês, horrível, né? Mas a gente sabe, nós que somos professoras, e não só quem é professor, sabe que história é uma coisa deliciosa de se contar e de se ouvir, né? Então, uma das melhores maneiras de defender o evangelho é contar histórias. E a nossa regra de fé e prática, né? A Bíblia ela está cheia de histórias. E Ruth é essa história que vai nos levar de forma cativante ao ponto de nós vislumbrarmos todo o evangelho de Cristo na sua narrativa.